Falar um Eu já papo tô sério. feliz porque eu sei que você é corintiano, eu sei que você muito. era São Paulino e virou corintiano. Isso, Lula. Que Isso, isso, Lula, não me eu fode, cheguei, Lula. eu cheguei de Pernambuco em São Paulo, eu cheguei em Santos Ah. em 1952. Nossa. Em 54 eu virei corintiano por causa que o Corinthians foi campeão do quarto centenário. Mas em 55 o Santos virou o time da moda. Eu poderia ter virado santista, mas não virei. Fiquei corintiano. Muita gente fica indignada. Como é que você é corintiano se você começou a ver futebol lá em Santos? Mesmo com Pelé, Pagão, Durval, Mengável, eu virei corintiano. Né, então Por vamos- quê? Vamos falar de coisa séria. Ah, eu não sei porquê, eu acho que era uma coisa, o Corinthians tinha muita torcida em Santos e... O Mitica, eu não sei se você já percebeu, o Corinthians não é uma coisa qualquer. Não. O Corinthians é um estado de espírito. Sabe, é como se você estivesse tratando da tua espiritualidade você torcer pro Corinthians. É uma coisa... Eu até tem gente que acha que eu fico nervoso, que chama a gente de favelado, chama a gente de batedor de carteira, chama a gente de qualquer coisa. Eu falo o seguinte, nós somos a cara do que é a sociedade brasileira. Sabe, aquele Corintiano, negócio, sabe, do corintiano é muito diferente. Não é um torcedor qualquer, não é mesmo. Mas lá nos anos 50 o Corinthians já tinha essa torcida de maloqueira, essa coisa assim, doido. Tinha. Vocês conhecem a Vila Carioca? Eu não. A Vila Carioca é um bairro de São Paulo, divisa com São Caetano, lá perto, sabe? Lá perto da estrada Santo Jundiaí, da ferrovia. Eu saía de lá, cara, ia de ônibus até o Parque São Jorge. Você pensa que era fácil chegar lá naquele tempo? Uma vez eu fui, o Corinthians perdeu de 3-0 da Portuguesa de Desporto. Um tal de nossa. Mendes. Um tal de Mendes marcou 3 gols. Acho que foi o único e último jogo dele. E quando eu cheguei, o jogo estava acabando. Nós nem consegui entrar. O Parque São Jorge era pequenininho. Mas então eu sou corintiano. Meus filhos todos são corintianos. Apenas um que sabe, virou São Paulino. Você tem raiva Mas dele assim, por causa disso? a família é toda... Tem raiva desse filho, não? Não. Não, você um sabe que nem um é pouquinho, engraçado, quando eu vejo briga hoje em estádio de futebol, eu lembro quando eu era adolescente, eu pegava os meus companheiros, ia Santista, ia Palmeirense, São Paulo, a gente Tudo ia junto? todo mundo ver o jogo. Não tinha esse negócio de torcida única, não. A gente ia todo mundo. E quando o time de um marcava o gol, o restante zoava, sabe? Agora Era virou gostoso. uma bobagem, briga, nervosismo, sabe, intolerância, Ministério Público, briga babaca no metrô, sabe? Então foi perdendo a graça. As pessoas deixaram de fazer uma coisa, sabe, maravilhosa, plural, sabe, misturar, fazer uma mistureba de torcida de corintiano, de palmeirense. A maioria do pessoal que trabalha comigo é palmeirense. A maioria. Não é possível isso. Maioria, por Deus do céu. Mas eles são gente boa, né? São gente boa, eu me dou bem com o palmeirense. Eu me dou bem com ele. Eu só tenho divergência no futebol, que eu quero que o Corinthians massacre o Palmeiras todo show. E eu sei que eles querem o mesmo de mim, então... Então é Tá isso. certo, faz parte. Mas vamos falar de coisa séria então aqui. Ficar só falando de futebol não, porque eu quero saber assim, você conheceu o Tevez, né? Conheci. Eu amo o Tevez. É sério que você ama o Tevez? Eu amo o Tevez. Ele divide. Por quê? Porque Por quê? quando eu comecei a acompanhar o futebol, assim, ó, e lembrar do Corinthians, as primeiras memórias minhas, assim, já mais um pouquinho mais velho, era vendo o Tevez, ali em 2005. E eu fiquei apaixonado por ele, que ele fazia muito gol no Palmeiras e dançava. Ele dançava. E aí tinha o cabelo riscadinho. E Ele falava babando. Aqui, cara. Ele era gente boa? Você conheceu ele? Você sabe que o melhor cara que eu vi jogar no Corinthians, que era companheiro, foi o Sócrates. Mas você chegou a conhecer o Sócrates? Ele foi jogar bola lá no Palácio do lá no Torto, rapaz, quando eu era presidente. Ele, o Raí. Olha, são irmãos, né? O Sócrates era do PT, muito, muito amigo. O Casagrande, o Vladimir. O Casagrande tem a cabeça política boa. Ele é um cara bem centrado. E o Sócrates era um ser superior no meio do futebol, né? Era muito companheiro, gostava de uma cerveja, eu também gostava de uma cervejinha, Gostava? sabe? E eu fui ver o jogo. Uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians, Corinthians gol do São Paulo de 3-1. Eu comentava, eu era corintiano comentando o jogo na Rede Globo com Osmar Santos e um artista famoso da Globo, Lima Duarte, comentava
defendendo o São Paulo. Ela é muito São Paulina. E o Coringão ganhou de 3-1. Nossa. Cara, eu lembro dessa... Do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, te dar uma camisa e tal. Eu falei assim, cara... Queria muito ser o Lula agora. Conhecer o Tevez. Mas o Tevez, ele saiu meio estranho do Corinthians, não foi? É, que ele mandou a torcida calar a boca. Não, mas o problema é o seguinte, é que hoje essa meninada toda é muito dinheiro em jogo. É muito dinheiro. Sabe, eu fico feliz por uma coisa, porque não tem jogador do futebol rico, não tem nenhum filho de banqueiro que é jogador de futebol. O máximo que o filho de banqueiro é jogador de golfe. Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia, então eu fico feliz quando vejo essa meninada ficar rica. Eles ficam ricos muito rapidamente, ganham muito, sabe, muito dinheiro, e é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho extraordinário, acho fantástico ver as pessoas. Sabe, e é engraçado porque todos eles, eu não discuto se eles votam politicamente em quem que vota, o meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula. Não, eu gosto de um artista porque eu gosto do artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista de cinema, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu quero dar uma casa para o meu pai e para minha mãe. Eu quero cuidar do meu avô. É uma coisa... Você veja o lugar que morava esse Gabriel Jesus... Ah, lá no e ver Peri. esse menino agora estrelando, sabe, no Manchester City, eu acho que é uma glória, sabe, eu acho que é uma... Como eu vejo vocês, né? Quando eu vejo uma dupla de menino como vocês fazer sucesso, né? Porque ninguém sonha ser miserável. Ninguém sonha pra baixo. Ah, eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero... Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem. Quer ser não é isso? milionário. A gente quer ter uma ascensão na vida. Sabe? E eu acho que essa meninada no futebol, eu fico muito feliz quando eu vejo eles sabe? O Tevez, você veja, o Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando o Estuquinha filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Dinheiro. Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Lula, bom. quanto? Ah, deixa eu lhe contar, cara. Então é que conta. vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto. Ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco para baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei, Joga que Ataque. posição? eu era meia direita, eu era uma espécie de sabe, uma espécie de Kaká. Que isso? Eu não era Tá o 10, puxando o saco. Caralho. sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa. Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou: vamos criar um time de Pernambuco. Aí criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa para minha mãe lavar para mim poder jogar no time. Ah. Coitada da minha mãe, lavava roupa Mas do então time. você jogava bem. Olha, você conhece... 0 a 10, você vai. conhece futebol de várzea? Conheço. O futebol de várzea você tem o primeiro e o segundo time. Correto? Eu jogava no primeiro time, então significa que eu era... O dono primeiro do time. é o que entra por último. Hein? Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Porra. Meia direita. E hoje, mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem tempo? Acompanho. Hoje está melhor para acompanhar, sabe por quê? Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil. Sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. Sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo, sabia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só 2 anos de vida. Aí chega um companheiro meu,
chamado Mané da Conceição, que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado, sabe, perdeu uma perna, deu trombose na perna dele, na cadeia Granguena.